Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a última semana da disciplina História e Patrimônio Cultural dentro do curso de Agente Cultural que vocês estão fazendo. Nessa semana nós vamos falar sobre a definição de patrimônio natural e identificação de bens patrimoniais naturais locais e regionais e geografia e urbanismo cultural. Como sempre, vamos ter um texto de referência, que é o texto Patrimônio Cultural, a percepção da natureza como um bem não renovável de Silvia Helena Zanerato e Wagner Costa Ribeiro. E o texto de apoio é o texto Patrimônio Natural, atualizando o debate sobre identificação e reconhecimento no âmbito do IFAM, de Danilo Celso Pereira. Antes de iniciar a definição do que é patrimônio natural com os slides, gostaria de mostrar para vocês um trecho do texto do Danilo, que está na página 38. Segundo Danilo, a noção de patrimônio natural é um fato relativamente recente. Nasceu em 1972, no contexto do período pós-Segunda Guerra, quando se buscava a mundialização de valores ocidentais, e no que se refere às práticas preservacionistas, gestadas na Europa e nos Estados Unidos. Foi por meio da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura que pela primeira vez definiu-se patrimônio natural, considerando-o como os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal excepcional. Podemos colocar aqui também como valor universal singular, do ponto de vista estético ou científico. As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçados, com valor universal, excepcional do ponto de vista da ciência e da conservação. Os locais de interesses naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. Unesco, 1972, página 2. Nós percebemos aí que para a Unesco o valor daquelas regiões deveria ser universal e excepcional. Teria que ter um valor universal e excepcional. Ou seja, um valor singular, um valor próprio. As características ali deveriam ser peculiares àquela região, que com valores raramente encontrados em outras regiões do mundo, ok? Vamos voltar ao slide. Mas nós também podemos pegar essa definição da Unesco e resumir na seguinte frase: patrimônio natural pode ser definido como a área natural apresentando características singulares que registram eventos do passado e a ocorrência de espécies endêmicas. Nesse contexto do patrimônio natural, que começou a surgir em 1972, o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu duas alas, a dos conservacionistas e dos preservacionistas. Eles são antagônicos entre si. Para os conservacionistas, a conservação ambiental representa manter uma área protegida, porém utilizá-la sem colocar em risco sua dinâmica natural e atributos físicos. Já os preservacionistas são radicais. Eles entendem que áreas naturais protegidas devem ficar sem a presença humana, para que apenas processos naturais influenciem sua dinâmica. Neste contexto aí, é muito difícil, na verdade não é difícil, é complicado, mas é possível inserir essas áreas naturais dentro do contexto de uma sociedade capitalista que busca sempre o lucro. Só que explorar essas regiões, elas devem ser exploradas com consciência, com responsabilidade, o que às vezes, ou seja, na maioria das vezes não acontece. Os próprios turistas, eles têm que ter consciência da preservação daquele bem, ok? E aí, se eu pegasse, inserisse nesse contexto aqui, nesse momento desse slide, uma pergunta: é possível conciliar turismo com preservação das áreas naturais? É sim, só que isso tem que ter um trabalho muito de consciência, tanto do empresário como
os turistas que ali vão para lazer. Só que os conservacionistas, eles são muito radicais, mas os preservacionistas também têm um quê aí de problema também. Os conservacionistas não podem abrir tudo. Os conservacionistas, eles têm que ter essa noção também de que tem que abrir com consciência. A radicalidade deles reside aí. Não se pode ir abrindo todas as regiões. E já os preservacionistas, aí que eles são radicais mesmo. Eles acham que ali não se deve ir ninguém. A Associação do Patrimônio Cultural com a Natureza na escala internacional iniciou-se em 1956, quando a Unesco, por meio do ICCROM, Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais, uma organização intergovernamental, dedicou-se ao tema. Nós podemos considerar França, Brasil e Itália como os países pioneiros da conservação das áreas ambientais que foram antecedidos pelos Estados Unidos. A legislação brasileira, ela define no artigo 216 como constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui, entre eles, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. As áreas naturais são incluídas no artigo 216 da Constituição Federal. Nós vamos ter aí no Brasil regiões que são consideradas patrimônios naturais, as Cataratas do Iguaçu, que estão localizadas no Paraná, ou também é conhecido como Parque do Iguaçu, que as cataratas ficam dentro do Parque do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu no Paraná, a Costa do Descobrimento do Brasil, que está entre os estados de Bahia e Espírito Santo. Nós temos o Complexo de Preservação da Amazônia Central, que está no Amazonas. Nós temos Fernando de Noronha e Atol das Rocas, que está em Pernambuco. Nós temos a Chapada dos Veadeiros, que está em Goiás. E nós temos também o Pantanal Mato Grossense, que está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas são as regiões que são consideradas patrimônios naturais no Brasil. Ok? Deixando um recado para vocês. Nessa semana nós temos o estudo dos 2 textos, assistir a aula, responder o fórum de discussão, responder a prova final no valor de 40 pontos. E quem eventualmente pegar a recuperação será do dia 14 até o dia 27/9. Agradeço a vocês pela companhia durante essas 4 semanas. Quem sabe nos encontremos por aí. Muito obrigado.